Para nós começarmos a falar de insegurança alimentar, eu acho que a gente tem que passar pelo cenário ideal, que é a segurança alimentar. Então, o que seria essa segurança, né? É o acesso físico, social e econômico de alimentos saudáveis e nutritivos. Então, nesse cenário que é ideal, todos nós teríamos acesso facilitado a essa alimentação saudável. Mas quem, por exemplo, passa por uma situação de insegurança alimentar, ela não tem esse acesso regular e nem permanente a esses alimentos saudáveis, sejam em quantidade ou em qualidade nutricional. E isso, a médio e longo prazo, afeta, né, a sua saúde, sua nutrição, sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Segundo inquérito de vigilância social sobre insegurança alimentar, que aconteceu em 2022, onde ocorreram dados mesmo mais tangíveis, mais concretos em relação à quantidade de pessoas com insegurança alimentar no Brasil, chegou-se ao cálculo de 33 milhões, o que é muita gente, vivendo questão de insegurança alimentar que está relacionado à fome. É algo relacionado diretamente à fome, apesar de ter-se um estudo sobre o conceito, sobre questão de nutrientes, como isso afeta a saúde, mas falando de uma forma mais direta e mais simples, o que é insegurança alimentar? É a fome, é a pessoa que não tem o mínimo de alimentos suficiente para mantê-lo saudável durante o dia. Qual é o normal durante o dia? Ter-se no mínimo 3 refeições. Tem pessoas que não conseguem ter ao menos sequer uma refeição completa. Essa questão nutricional, ela é consequência de uma série de fatores, como, por exemplo, as 3 principais causas, né, para essa situação de insegurança. A primeira são os eventos climáticos. Esses países que acontecem os desastres climáticos, essas pessoas elas ficam mais em vulnerabilidade. Outra causa seriam as tensões entre as nações, né, que causam as crises econômicas. E a partir dessas crises econômicas nós temos aí o desemprego, a pobreza, a falta de acesso à água potável, a falta de acesso aos serviços de saúde em geral. Nós temos que lembrar que nesse cenário a insegurança alimentar ela está relacionada à quantidade de alimentos, porém também à qualidade desses alimentos. Se um alimento, por exemplo, ele é altamente nutritivo, só que esse alimento tem um preço elevado, aquela família que não tem esse poder aquisitivo, ela vai preferir o outro alimento, né, de baixo valor nutricional. E esse alimento ele pode gerar aí essas consequências relacionadas à obesidade e às doenças crônicas em geral. Então, quais que seriam as soluções para esse problema de insegurança alimentar? O primeiro ponto que nós podemos ressaltar são as políticas públicas eficazes. Essas políticas públicas, elas contêm ações que vão desde o campo à produção desse alimento e à distribuição desses alimentos. Então, é como se essas políticas públicas, elas funcionassem para que aquela população de menos recurso, de menos poder aquisitivo, ela tenha acesso a uma alimentação saudável e de qualidade. As políticas sociais vêm justamente para isso, para poder combater, minimizar, procurando desde as desigualdades sociais, combatendo preconceitos, combatendo outros fatores que também possam também gerar uma insegurança alimentar. E a forma de combater seria justamente a questão do estudo, essas diferenças sociais que nós vivemos. Tudo digamos assim, tudo faz parte de um cenário. E a insegurança alimentar, ela está dentro de um cenário social onde se tem outros problemas como vulnerabilidade e risco social, que se tornam risco social também, né, para pessoas que vivem nessas condições. E principalmente crianças que estão numa fase de desenvolvimento, idosos que estão também com uma absorção de nutrientes mais lenta, né? E adultos que precisam estar ali em movimento para poder manter a casa. Então, em todos os cenários, independente da idade, tem-se consequências. Outro ponto também para combater a insegurança alimentar é a questão do desperdício de alimentos. E assim, nós podemos começar pela nossa própria casa, né? Às vezes a gente fica meio perdida, por onde que eu começo a combater o desperdício? Mas nós temos que começar por nós mesmos.
como por exemplo, quando você vai fazer uma compra, faça a sua previsão dos alimentos que você vai realmente utilizar e que seja a curto prazo, porque hoje nós temos facilidade de compra em um mercado, um açougue, é tudo tão pertinho de nós. Então, essa previsão, essa organização, ela já vai te ajudar a não desperdiçar os alimentos. E também lá na sua casa você manter esses alimentos organizados por data de validade. Então, sempre consuma aqueles alimentos que eles vão vencer primeiro, que você tem tempo até chegar a outra data, né? E organize esses alimentos na sua geladeira. Higieniza, porque isso também vai prolongar a vida útil desse alimento. E aí, como que o Mesa Brasil SESC ele atua na insegurança alimentar, né? Nós somos um programa nacional de banco de alimentos. Então, nós recebemos doações de parceiros doadores, nós distribuímos essas doações para as instituições que são cadastradas conosco. Só que além dessa distribuição desses alimentos, né, que já é um grande ponto nessa questão da segurança alimentar, nós também desenvolvemos as ações educativas na nutrição e no setor social. E na nutrição nós fazemos diversos cursos e oficinas de aproveitamento integral dos alimentos ou reaproveitamento integral desses alimentos. E através dessas doações consegue-se diminuir a insegurança alimentar e evitar-se o desperdício, porque esse alimento que muitas vezes o parceiro doa, ele iria para o lixo. É onde entra a contradição, né? O alimento vai para o descarte enquanto tem várias famílias passando fome. E através dessa parceria consegue-se eliminar 2 problemas ou minimizar 2 problemas, né? Que é evitar o desperdício, evitar o descarte e alimentar famílias que estão precisando desse alimento. Hoje, o Mesa Brasil, ele atende 310 instituições cadastradas em todo o estado de Goiás, né? Nós atendemos todo o estado de Goiás, aquela instituição que chega até nós com documentação ok, está dentro dos critérios de elegibilidade para ser atendido pelo Mesa, ela consegue se cadastrar conosco e receber essa alimentação. Nós temos 2 tipos de atendimento, que é o atendimento sistemático, que é aquela instituição que recebe a cada 15 dias, e tem aquela dos atendimentos eventuais. Nós também continuamos sempre com as portas abertas para estarmos recebendo essas instituições com as devidas orientações, né? E também estamos de portas abertas para os nossos parceiros. E, né, inclusive tem as vantagens de ser parceiro. Podemos citar como vantagem a questão do descarte, que o Mesa Brasil entra com toda a logística para poder receber, para poder buscar aquela doação. E também a questão do desconto, né, do SMS, também da redução do SMS que essa empresa tem, entre outros descontos, entre outras vantagens, são várias vantagens, né? E todo mundo sai ganhando e o principal é o alimento chegar na mesa daquela família que tanto precisa.